Salve pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou iniciar esse vídeo aqui mandando um salve para o nosso amigo Gustavo Matuque, acho que assim se pronuncia o nome dele, né? O Gustavo é de Piracicaba, né? Ele mandou o seguinte comentário, pessoal, veja aí. E para responder o comentário do Gustavo, né, eu prometi para ele, como é muito detalhado, né, não daria para explicar para ele por comentário os detalhes desse transformador que ele quer que eu mostre como fazer, né? Então eu falei para ele que ia fazer um vídeo explicando passo a passo de como fazer esse tipo de transformador que ele mencionou no comentário, beleza, pessoal? E o que o Gustavo quer saber aí, pessoal, é porque, por exemplo, tipo esses transformador que eu faço ele com uma determinada voltagem, né? E por meio de um botão eletrônico eu consigo controlar a potência do transformador ali, no caso de transformador para pirógrafo, tá, pessoal? Então o que o Gustavo quer saber é porque como esses transformador que eu faço ele apenas com uma voltagem só e eu consigo, por meio do botão eletrônico, eu consigo controlar, né, a potência ali da ponteira do pirógrafo, né? Mas existe no mercado aí, né, dos pirógrafos concorrentes, que o controle de temperatura ali é por clique, né? É um controle mecânico. Como vocês muitos devem ter já visto, né? Tem os pirógrafos que controlam ali, por exemplo, ele tem 3 temperaturas, 4 temperaturas. No caso desse do Gustavo, é o pirógrafo de 4 temperaturas, né? Que é feito por meio do controle mecânico, que é chaveado, né? Vai a temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3 e a temperatura 4, né? E ele falou que procurou aí na plataforma, não encontrou ninguém fazendo, né, esse tipo de, mostrando como fazer esse tipo de transformador, né? O mais que a gente vê os enrolamentos comum mesmo. Tem muita gente ensinando como fazer o cálculo de transformador, enrolamento de transformador, mas mais esses padrão mesmo, normal, né? Então, dessa forma aí, para sair, né, o 2 volts, 3 volts, 4 volts e 5 volts, né, para fazer esse tipo de enrolamento aí, ele disse que não encontrou na plataforma. Então, ele pediu para que se eu pudesse fazer um vídeo dessa forma, tá? Então, eu vou tentar tá fazendo, né, de uma maneira simplificada, né, para que vocês possam entender como é feito esse cálculo aí e o rebobinamento do transformador para o transformador tá ficando dessa forma aí, beleza, pessoal? Se vocês quiserem ver o passo a passo aí, me acompanhe aí, que nós vamos iniciar agora o vídeo mostrando como fazer esse transformador, beleza? Atenção, pessoal, que será uma aula bem simples, porém, se vocês observarem bem, vocês vão aprender fazer, né, rebobinar qualquer transformador, tá? Então, o que nós vamos começar a fazer, pessoal, é medindo o núcleo do nosso transformador, tá? Cada transformador que você for fazer, né, por isso que é importante fazer o cálculo, né, do transformador, porque nem todos os transformadores são de um tamanho só. Então, não seguir essa aula apenas será para vocês um exemplo, né? Porque não será todos os transformadores, não será o resultado desse transformador que eu vou fazer não quer dizer que vai dar no transformador de vocês, porque se o tamanho do transformador de vocês, a medida do núcleo for diferente do meu, é claro que o cálculo será outro, mas o procedimento é o mesmo, tá? O exemplo que eu vou dar aqui é o mesmo, então é só vocês fazerem com o de vocês aí de acordo com o cálculo que der do resultado do transformador de vocês, tá? Porque há vários tamanhos de transformador, ó. Eu vou fazer com esse aqui, tem esse aqui mais pequeno, há transformadores mais grandes, então é dependendo do transformador. Então nós vamos começar para fazer, né, medir isso aqui. Eu tenho vídeo no canal já mostrando como fazer o cálculo de transformadores, mas para isso aqui, como eu vou fazer um tipo de cálculo específico, né, outro tipo de transformador, né, eu vou fazer do começo para que vocês possam entender melhor, né? Então nós vamos pegar e medir aqui, ó, o núcleo do nosso carretel, né, que é a espessura dessa chapinha metálica aqui, tá? Vou medir por ela aqui, né? Mas você pode medir pelo carretel aqui. Então nosso transformador aqui dá, ó, 3,2, ó, 3,2 centímetros por 3,1 centímetro. 3,2 vezes 3,1 centímetro, ok, pessoal? Que foi a medida do nosso transformador, que é o quadrado, ó.
para poder nós achar, né, nós vamos fazer primeiramente o cálculo para o primário do nosso transformador, ok? Fazendo dessa forma, pessoal, você medindo, né, o tamanho do seu carretel, o meu dessa medida, mas o seu pode dar outro, né, por exemplo, se for esse mais pequeno, você vai medir, né, como esse aqui ia dar só 2,9 por 3, ó. Então seria outro cálculo, né, mas o exemplo é o mesmo. Como eu fiz por esse aqui, o meu cálculo dele da área quadrada aqui, né, deu isso aqui, deu 3,2 por 3,1, tá? Então nós vamos multiplicar isso aqui, ó. 3,2 vezes 3,1, né? Nós temos o resultado aqui, eu vou colocar na frente aqui o resultado. 9,92, né? Aqui, esse resultado aqui, pessoal, é o resultado da área do núcleo do nosso transformador, tá? É o cálculo que nós vamos ter que achar, né? 3,2 vezes 3,1, nós acha 9,92, que é a seção nuclear do nosso transformador, ok? Aí, como nós já achamos, né, o resultado do nosso transformador, pessoal, que é a seção nuclear do nosso transformador, né, é o S, seção nuclear, né? Agora nós vamos para essa parte aqui, que muitos pessoal tem dúvida aí, pessoal. Essa 48,4, né? Umas pessoas têm perguntado o que é, não sabe o significado disso aqui, tá, pessoal? Essa aqui é uma variável, pessoal, para o tipo de transformador. As pessoas faz transformador com várias variáveis, dependendo para o tipo de equipamento que você for fazer o transformador, né? Ele tem um tipo de variável que você vai fazer, né? Essa aqui é listada como a constante, né? Eu vou usar a constante, a variável própria ao transformador, que vai precisar ficar ligado constantemente sem precisar desligar, né? E sem que ele esquente, né? No caso, tem umas variáveis para transformador de micro-ondas. Transformador de micro-ondas é usado uma variável que ele só pode ligar um determinado tanto de minuto. Por exemplo, acho que no máximo meia hora que um transformador de micro-ondas pode ficar ligado, né? Ele vai esquentar bastante. Como vocês podem ver, micro-ondas, ele foi feito para ficar ligado pouco tempo, né? No máximo, quando você liga, por exemplo, uma meia hora, né? Se você abrisse o micro-ondas, você ia ver que o transformador dele estaria pegando fogo, por conta da variável dele, que é feito com a variável bem baixa, né? E que é para poder produzir mais potência. Então, no caso desse aqui, como eu estou fazendo o meu transformador, transformador para pirógrafo, eu tenho que usar, né, essa variável aqui, para que ele possa ficar ligado mais tempo sem que ele esquente, né? Então eu vou usar isso aqui, uma variável 48,4, tá? Nós vamos dividir ela por a nossa seção nuclear, tá? Ó. Então nós vamos pegar aqui e fazer o seguinte, nós vamos pegar 48,4, né, dividido por 9,92, né? Nós vamos achar o número de espira por volt, tá, pessoal? Então, 48,4 dividido por 9,2, nós vamos achar 4,87 espira por volt, tá? 4,87, tá? Espira por volt, tá, pessoal? Ó, então nós vimos o cálculo aqui do núcleo do carretel, né? Achamos o S, que é a seção nuclear do nosso transformador, tá? Depois nós vamos fazer o cálculo com esse aqui, né? Que é essa variável aqui, 48,4 dividido por 9,92, que é a seção nuclear que nós achamos aqui, né? Nós achamos esse resultado aqui de 4,87 espira por volts, tá? Esse aqui nós estamos fazendo, esse cálculo aqui nós estamos fazendo para o primário do transformador, tá? Que é a entrada da tensão, tá? Então agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos pegar, como nós já achamos aqui quantas espiras vai ser aqui, né, para cada volts. Então nós vamos pegar essa aqui, ó, essa variável, esse resultado aqui, vou colocar aqui 4 ponto, 8 bonito. 4,87, certo? Vezes 4,87, que é, né, 4,87 espira por volt. Então vamos pegar
e multiplicar isso aqui, ó, 4,87 vezes. No meu caso aqui, o meu transformador, vou fazer para 127 volts, né? Mas esse meu resultado você pode vir para o volt, os volts que você quer, 110 volts, 220 volts, 230 volts, 240 volts, é de acordo com a região de vocês, com a voltagem que a região da cidade de vocês for, tá? Então, como a minha tensão aqui é 127 volts, eu vou multiplicar esse valor aqui por 127 volts, tá, pessoal? Ó. Ok? Então, nós vamos pegar aqui e multiplicar 4,87 vezes 127, né? Nós vamos achar aqui, ó, 618,49 total de expira, tá, pessoal? Ó, de expira no primário, tá? Então aqui nós já achamos o resultado final, né, para o nosso primário do nosso transformador, tá? Como eu vou fazer na tensão 127 volts, né? Então eu multipliquei, né, por 127 volts. Mas como eu já falei para vocês, se vocês for fazer para a tensão 220 volts, que é de acordo com a tensão de vocês, vocês vão pegar esse resultado aqui, né, que nós achamos quantos expira vai ser por cada volts. Então é só nós multiplicar pelos volts que nós queremos. Então se a tensão da sua cidade for 220 volts, você vai multiplicar ele por 220 volts, né? No meu caso aqui é 127 volts, eu multipliquei e deu, né, essa quantidade de expira para esse carretel, tá? Se o carretel for diferente, maior ou menor, ele vai dar diferença, mas o resultado o exemplo é esse aqui que vocês vão dar, tá? Que vocês vão fazer, então vai dar certinho. Então eu achei 618,49 expira no total. Então o meu primário aqui eu já tenho o resultado do meu primário, do meu transformador aqui, tá, pessoal? Então, ó, agora é a hora que nós vamos fazer o cálculo do secundário, tá, pessoal? Seguindo, né, o resultado que nós achamos aqui, como eu achei isso aqui, ó, para fazer o cálculo dos volts que nós queremos no secundário, né, é a mesma coisa, só que facilitou. Como nós já fizemos do primário, né, nós já achamos a quantidade de expira por volts, né? Então aqui eu vou pegar ela aqui, ó, aqui eu multipliquei, como é para alta tensão, multipliquei por 127 volts. Mas como agora é por secundário, os volts é mais pouco, eu só vou pegar ele aqui, ó, 4,87, tá? Vezes os volts que eu quero. Como os volts que eu quero aqui é o que o nosso amigo Gustavo mandou para nós a dúvida aí, né? Nós vamos multiplicar ele aqui, ó. Ele quer que o transformador fique na saída. Uma saída de 2 volts, um de 3 volts, um de 4 volts e um de 5 volts. Então nós faz aqui, ó. Vamos pegar 4,87, né, vezes 2, vou colocar aqui, né, que é 2 volts. Nós achamos, vou colocar aqui o resultado, 9,77. 74, desculpa aí, pessoal. 9,74 expira, tá, pessoal? No secundário aqui, ó. Tá? Então aqui, como nós já sabemos aqui, né, que para cada volt é equivalente a 4,87 espiras, né? No caso aqui, se fosse para dividir somente 1 volts, né? Então, ia dar apenas esse valor aqui, né? Aqui é apenas 4,87 aqui. Mas como nós coloquemos já, o transformador já começa com a saída, já começa com 2 volts, então nós fizemos aqui, é como se fosse 2 vezes ele. Então, deu esse resultado aqui. Para nós acrescentarmos os outros volts, como 3, 4 e 5 volts, né? Então nós vamos fazer só o seguinte, só acrescentar mais uma vez cada vez isso aqui, ó. Mas vamos fazer o transformador, pessoal, ó, dessa forma aqui. Eu vou tentar dividir cada volt aqui individualmente para que podemos entender melhor, tá? Depois eu explico melhor aqui. 4. Pode ver aí, né, pessoal? Então, nós pegamos 48,7
vezes 2, nós achamos, né, o número de espira para os 2 volts, né, aqui do secundário. Aí para 3 volts, ó, 4,8 vezes 3, nós temos, daria 14,61 espira, tá? No secundário. Aí 4,87 vezes 4, nós ia ter 19,48 espiras no secundário. E 4,87 vezes 5, nós ia ter 24,35 espira total no secundário, tá, pessoal? Então fizemos a conta dessa forma aqui, só para você entender melhor. Só que isso não significa que nós vamos colocar aqui, por exemplo, não significa que nós vamos colocar, né, como deu para cada volts aqui. Por exemplo, esse resultado aqui seria se vocês fossem fazer para cada volts individual, né? Por exemplo, vocês vão fazer para 3 volts, né, para 5 volts, para 12 volts, que é mais comum, né, como série de carregador de bateria, coisa do tipo, fonte automotiva, né? Você divide apenas para 1 volts, né? Como aqui nós vamos fazer apenas um transformador com várias saídas, né? Que temos uma, né? Vamos ter 1, 2, 3, 4 saídas, né? Com volts diferentes. Nós vamos fazer o seguinte, não significa que deu esse resultado aqui, que nós vamos colocar, por exemplo, 9 espiras, mais 14 espiras, mais 19 espiras e mais 24 espiras nesse transformador. Nós vamos sincronizar um com o outro, né? Então, o que? Se nós temos aqui 9,74 espiras, né? Para os 2 volts, né? Do secundário aqui, para aumentar mais um volts, que no caso aqui é 3 volts, nós vamos colocar apenas, ó, nós temos que colocar 4,87 espira por 1 volts, então para acrescentar aqui, para ter mais um volt nos 2 volts, para ser os 3 volts, né? Só precisa nós colocar, não precisa nós colocar mais 14 espiras. Como nós vamos fazer os jumps aqui na saída, nós vamos fazer, pessoal, nós vamos colocar só mais essas 4,87 espira, entendeu? Só mais 4 espira depois da 9 para dar os 3 volts. Assim nós vamos aumentando. Eu vou até fazer um desenho aqui para vocês tentarem entender melhor, tá, pessoal? Olha aí, pessoal, eu tentei fazer esse desenho aqui para ver se melhora para vocês aí a forma de entender, tá? Aqui, ó, como é só 4, né? 4,87, né, espira por volts. Então aqui no primeiro, como já começa com 2, a saída com 2, então deu os 9,74, né? Expira no primeiro. Daí é só colocar as outras expira por vez, ó, entendeu? Aqui nós começa com o fio, enrola no transformador, começa com 0, né, que é a entrada do fio, a primeira ponta. Aí vocês faz 9 espiras, tá? Aí puxam um tape, aí deu os 2 espiras. Aí é só colocar mais 4, faz 1, 2, 3, 4, né? Aí puxa outra, né? Aí dá os 3 volts. Puxa mais 4, né? Isso interligando com ele, porque na hora de chavear lá, a chave lá, né? Ele vai colocar, né? Quando ligar no 2 aqui, né? Na primeira chave aqui, vai dar 2 volts. Quando ligar a chave por 3 aqui, vai jampear ele aqui com o 3 aqui, vai dar os 3 volts. E quando mudar a chave para o 4, vai dar 4 volts. Quando mudar a chave para o 5, vai dar os 5 volts, tá? Então ele vai ficar tipo interligado, entendeu? Ele não vai ficar individual, porque senão eu teria que fazer os mesmos tanto de espira aqui, né? Como eu falei aqui, se fosse para individualizar, ia pegar muito mais fio, né? Porque ia ter que colocar isso aqui na intro, ia ter que colocar as 9 espiras, depois mais 14 espiras, depois mais 19, depois mais 24 espiras. Aí talvez não ia caber esse tanto de fio no transformador, né? Então, fazendo dessa forma aqui, é muito melhor, porque aí nós vamos aproveitar para aqui deu os 9 espiras, né? Para completar as 14, é só nós colocar mais as 4 espiras aqui, né? Essas 9 aqui, né?
Aí nós vamos dar, e daria as 14 espiras, né? Ó, porque é 9 mais 4, né? Não ia dar as 14 que é. Às vezes pode pensar, não, mas não ia dar 14. Não, mas é por causa disso aqui, da sobra que tem, né? Que é 4,87, né? 4,87 mais 4,87, que ia dar isso aqui, né? Esse daqui também, pessoal, eu vou explicar essa forma aqui também, para simplificar melhor para vocês. Aqui nós vemos que para cada volt, né, deu no resultado aqui, deu 4,87 espira, né? Mas isso não quer, aí você pode dizer, pô, eu vou botar aqui as 4 espira e esse 87 aqui, o que que é? Né? Como aqui tá perto, pessoal, de completar, para completar os 5, você pode completar as 5 voltas, tá? No caso aqui, para nós ficar melhor de entender aqui, nós não vamos colocar isso aqui, porque isso aqui, o 4,87 seria, por exemplo, se dava 4 espiras, né? 4 espiras, aí, por exemplo, mais ou menos na metade, para chegar no final, daria esses 87 aqui. Mas como falta um pouquinho para cá, e os transformadores sempre eles têm um pouco de perda, então não teria nada você completar as 5 espiras, tá? Então vocês podem terminar e chegar aqui para completar as 5 espiras. Então nós vamos trabalhar nesse transformador aqui, vamos fechar os 5 espiras para ficar melhor, né? De nós entendermos e para não dar errado aqui, não ficar, porque quando dá assim só 41,7, aí teria que barrar aqui o fio, né? Então, mas como ele precisa chegar aqui em cima para poder iniciar as outras voltas, né? Toda vez, então nós vamos, no caso desse resultado aqui, nós vamos completar, né? Arredondar para os 5 expira, né? Porque deu 4,87, falta pouquinho aí para nós dar os 5 aqui. Então nós vamos completar os 5. Então, para esse resultado aqui, deu para eu completar. Se um de vocês der outro resultado, mas sempre vai dar isso aqui, uma quantidade, ponto, alguma coisa, né? Se der para mais, vocês podem completar, né? Pode arredondar para um número exato para ficar melhor, sabe? O resultado aí. Então, no meu caso aqui, como falta pouquinho para os 5, então eu vou arredondar logo para os 5. Então, eu vou dar para cada espira, eu vou dar 5 voltas aqui, tá, pessoal? Então, no caso aqui, no primeiro, como seria 2 tanto desse aqui, né? Como deu 9,74, em vez de 9,74, eu vou dar 10 espiras. Aí, para os próximos, para poder ir fazendo aqui né, ir puxando as perninhas para cada volt, é só eu colocar mais 5. Eu vou colocar aqui, para os 2 volts, eu vou colocar 10 espiras. Aí vou puxar, né, um jumpzinho aqui. Aí volto, aí dou mais 5, né? Aí vai dar os 15, que é para dar os 3 volts. Né? E aí eu dou mais 5 e assim vem, vou puxando, tá? Aí agora, como nós achamos esse resultado aqui, né? Aí eu vou, vamos fazer na prática agora, que eu vou fazer o rebobinamento desse transformador aqui para vocês verem, beleza, pessoal? Aí eu vou explicando melhor mais alguns detalhes, ok? Como eu falei para vocês aqui, ó, no caso aqui, agora, como eu vou arredondar ele, eu vou colocar, né, no primeiro aqui, para dar os 2 volts, vou colocar os 10, tá? 10 espiras. E assim, eu vou colocando 10, aí vou colocar 5, mais 5 e mais 5. Ok? Vamos para o rebobinamento para ficar melhor, você entender mais algumas partes. Dando continuidade aqui no nosso transformador, com 4 saídas, né? De cada saída com volt diferente, né? Nós vamos fazer agora a parte do bobinamento do transformador, tá, pessoal? Tá aqui o carretel que nós vamos usar. Eu vou usar essa bobinadeira aqui que eu fiz, né? Eu mostrei no canal, eu fazendo ela aí. Quem quiser ver, vai ficar na descrição do vídeo ou no card aqui em cima. Vou acionar aqui para vocês verem ele funcionando, né? Ó. Então eu consigo controlar aqui a velocidade. Ou consigo deixar baixinho as batidas, ó. A contagem. E tá aí, ó. Tá aí, então que eu vou usar esse aqui. O fio que eu vou usar para o bobinamento desse transformador, como é para pirógrafo, né? Eu vou usar o fio 27 AWG, tá, pessoal? 27 AWG. Aqui, e vai depender muito do tipo de transformador que você vai fazer. Mas como o transformador que eu vou fazer aqui é para pirógrafo, né? Precisa de uma boa amperagem. Eu vou usar o fio 27 AWG, tá? Isso vai depender também do tamanho do carretel, tá? Desse tamanho para cima, nós quer essa medida aqui, né? Ó, eu vou usar esse fio, mas se fosse usar um carretel mais pequeno,
né? Um transformador mais pequeno, o importante é você usar, por exemplo, o fio 30, tá? O fio 30 dá o jeito se o transformador for muito pequeno, porque o fio 30 é mais fino, né? E aí, por exemplo, se for colocar nesse carretel aqui, que é mais pequeno, se você for fazer um transformador muito pequeno e for colocar o fio 27 AWG, como ele é mais grosso, ele vai encher o carretel mais rápido e não vai sobrar espaço para colocar o fio secundário. Então, o importante tem isso aí. Você vê, dependendo para que é que vocês vão fazer o transformador, né? Vai depender da voltagem e amperagem que vocês querem. Então, vai achar a bitola do fio. Para o nosso aqui, como o carretel é mais grande, ele vai caber as espiras. E também tem o tamanho do carretel e tem a quantidade de espira também. Como esse aqui é para 127 volts, né? Eu vou fazer com fio 27. No caso, se eu fosse fazer aqui, esse carretel aqui, para 220 volts, né? Ia pegar o dobro de voltas de fio, né? Pegar o dobro disso aqui, ó. Vai pegar isso aqui, 618 espiras. Se fosse para 220, ia pegar o dobro disso aí, né? Aliás, quase o dobro que é 127, né? Não é 110 volts. Mas é mais ou menos isso aí. Ia pegar muito mais. Então, aí, ia encher o carretel, né? Porque o fio é grosso e não ia sobrar muito espaço para nós colocar o fio secundário. Então, tem que ver tudo isso aí, tá? Agora eu vou colocar o aparelho aqui e vou mostrar para vocês o início do bobinamento aqui, beleza, pessoal? Então, o carretel que nós vamos fazer, né, o bobinamento é isso aqui. Vou colocar aqui, ó. É só encaixar como esse núcleo que já foi feito para dar certinho no núcleo aqui, ó. Dependendo da espessura, eu tenho, né, vários toquinhos, né? Tem mais grosso, tem mais fino, para poder encaixar o carretel. Para isso aqui, é isso aqui. Ó. Encaixou o carretel já, né? Nesse carretel, como vocês já viram aí, vai ser 618 espira. Eu posso até arredondar para os 619, né? Aqui daria meia espira. Então eu posso completar logo os 619 espiras, né? Vou zerar aqui, ó. Isso. Zerou, tá tudo zerado aí. Pegar o fio aqui do início. Ó, pessoal, para começar aqui, ó, show. Vou esticar o fio aqui, ó, e colocar nessa primeira linha, primeiro cortezinho aqui, ó. Posso até voltar um pouco aqui. Mais ou menos aqui assim. Aí eu posso enrolar aqui essa ponta, que é a sobra, que depois nós vamos soldar o fio nele, né? O fio normal encapado, de botar de fazer a instalação. Vou enrolar a ponta aqui só para ela não escapulir, ó. Olha só, pessoal, a primeira volta, tá? Aqui é o fio de início, que é a entrada, né? É o zero que nós fala, que é o começo, né? Deixa a ponta para fora aqui, e depois vai soldar um fiozinho aqui. Aí tá vindo o carretel. Então nós vamos dar as 619 espira, né? Preencher, aí a outra ponta sai aqui, né? Mais um, aí fica as duas entradas, né? Que é para 127 volts, que é a entrada da alta tensão. Aí terminando esse bobinamento, que é o primário, aí nós vamos fazer o secundário, que é as 4 saídas, tá? Com os volts diferentes. Por enquanto eu vou guiar o fio manualmente com o dedo, né? Guiar ele para poder distribuir por igual no carretel, né? Eu tô fazendo aqui uma ferramentazinha, ó. Isso aqui vai ser o guia do fio automático, né? Eu vou colocar um motorzinho aqui que vai fazer aquele trabalho de ir e voltar, distribuindo o fio no carretel lá, ó. Vou colocar um motorzinho que ele leva, né? Chegou na reta final aqui, e o motorzinho aciona para voltar ele. Então ele fica indo e voltando, guiando o fio no carretel automaticamente, né? Pelo motorzinho. Esse aqui vai ser o guia, ó, levando e trazendo fio, né? Mas por enquanto eu não tenho um motorzinho aqui ainda, para eu fazer essa engrenagem aqui, esse trabalho dele ir e voltar, né? Nessa bobinadeira aqui. Então por enquanto eu vou guiar com a mão mesmo, né? Ele vai rodando lá e eu vou guiando o fio aqui para poder fazer a distribuição por igual no transformador. Então eu vou iniciar aqui agora, pessoal.
Beleza, pessoal, ó. Tá aí 619 espira, ó. Tá? Não sei se dá pra ver aí. Por causa do brilho não dá pra ver. Não. Tá? 619 espira, né? Terminei o bobinamento do primário. Ver o que eu vou fazer aqui. Aí eu faço só pegar o fio aqui, pessoal, né? Como a entrada tá aqui nesse aqui, ó. Aí eu pulo um e coloco na outra casinha aqui, ó. Então aqui fica entrada e saída. Entendeu? Deixa eu pegar o alicate aqui de corte. Aqui. Vai ser essa boca que eu coloquei para apertar a outra ponta. Tem as duas pontas aí, ó. Aqui, pessoal, eu faço, ó. Só puxo o carretel aqui, ó. Pronto. Tá aqui o carretel bobinado. Para o fiozinho não voltar aqui, pessoal, vamos passar uma fitazinha aqui para ir. Só um momento que eu vou pegar uma fitazinha aqui. Aí, pessoal. Para o fiozinho não voltar depois aqui, ó. Esse fio não ficar voltando, eu coloquei aqui assim, ó. Aí para ele não voltar, é importante colocar uma fita aqui, ó. Para você poder prender ele. Importante ser uma fita própria para transformador, tá, pessoal? Ó. Beleza. Dessa forma aí, ó. Vou colocar logo mais um. Como é o primário, eu posso isolar ele todinho, né? Não precisa botar muito, mas só para dar mais uma. Beleza, pessoal? Ó, como vocês puderam ver, pessoal, sobrou bastante espaço aqui, ó, para o secundário ainda. Como o fio do secundário é mais grosso, né? Então ele precisa de um espaçozinho. Então tá aqui, ó, entrada e saída, né? Do fio para o nosso transformador, que a entrada aqui, a tensão dele vai ser 127 volts. Então aqui, ó, eu vou ligar uns fiozinhos aqui. E aí nós vamos voltar e fazer o enrolamento do secundário, tá, pessoal? Pessoal, é o seguinte, geralmente aqui nesse fio aqui, antes de enrolar o secundário, né, eu coloco dessa forma aqui o fio, pessoal, ó. Tem que colocar esses fios aqui, esses dois fios pretos aqui, ó, que é um fio mais grosso para poder ligar depois a tomada, né, o cabo de tomada. Eu soldo esses dois fiozinhos aqui, é dessa mesma forma aqui, ó. Eu soldo os dois fios de fininho AWG nesse fio aqui para poder ficar seguro aqui dentro, né. Só que aí eu quero que ele fique mais organizadinho, achei mais legal, eu fiz esse transformador aqui, ó. E coloquei a plaquinha de finolite e soldei o fiozinho que tá saindo ou na plaquinha aqui, ó, fica mais organizadinho, né, não fica aquele fio. E na hora de soldar eu soldo só o fio aqui mesmo para já diretamente pro cabo de tomada ou para onde ele for, né, para a estação que for fazer. No caso esse aqui tem 4 saídas, tem saída não, entrada, porque esse transformador aqui eu fiz ele bivolt, né, então são 4 entradas, ó, que é 110 mais 110, né, para dar os 220 volts. Então eu posso usar ele tanto em 127 volts como em 220 volts, né, que eu fiz ele bivolt, ó, tá? No caso desse aqui, como eu vou fazer ele só para 127 volts, então você vai ter só duas entradas, né? Só a entrada e saída, que é do 127 volts. Então no caso aqui eu não vou colocar esse fio preto aqui, né? No caso desse aqui, eu não vou colocar esse fio preto como eu coloquei aqui. Eu vou colocar, né, dessa forma aqui e depois eu soldo o fio preto nele, fica mais melhor, mais bacana, beleza, pessoal? Então, como eu não vou
soldar fio nele, eu vou só aparelhar um pedacinho, deixar sempre a pontinha sobrando, né? Um pedacinho bom, sobrando para depois eu soldar na plaquinha de fenolite. Eu vou aparar aqui e deixar tudo no tamanhozinho, pessoal, ó. Pronto, deixei esse tamanhozinho aí. Lembrando que é do primário, a entrada da energia, tá? Eu faço só botar ele aqui de uma forma aqui, ó. Deixar na lateral aqui, porque eu vou botar ele pra lá agora. E vou colocar lá. Que é pra poder fazer o enrolamento do secundário, tá, pessoal? Aí. Pessoal, olhem aqui. Como vocês puderam ver, no primário do transformador, que já tá aqui, né? Eu fiz o bobinamento com o fio 27 AWG, tá, pessoal? Ó, fio 27. No secundário, né? Ó, eu vou usar o fio 15 AWG, tá, pessoal? É o fio 15, tá? Ó, como vocês podem ver, ele é mais grosso, ó. Esse aqui é fininho. Deixa eu ver a ponta dele aqui. Tá escondido a ponta, não dá pra ver, mas ele é bem fininho, né? E já o 15, ó, tem uma espessura mais grossa, ó. Porque é pro secundário, tá? Isso para o transformador que tô fazendo para pirógrafo, tá? Então nós vamos fazer agora o bobinamento do secundário aqui, tá? Como eu falei para vocês aqui, pessoal, como para dar os 2 volts, né? Para 1 volt é 4,87 volts, né? Eu poderia arredondar para os 5 logo. E como é para 2 volts, né? Que aqui deu 9,74 expira, eu posso arredondar para os 10 expira. Então, no começo, com o primeiro saída é 12 volts, nós vamos colocar 10 expira, tá? Como aqui já tá dando quase os 10, eu vou arredondar logo para os 10. Então, eu vou fazer um bobinamento com 10 expira, aí puxo um tape, aí vou fazendo os outros, que é para dar os 3, o 4 e o 5, beleza? Me acompanha aí. Aqui, pessoal, como esse fio aqui ele é mais grosso, né? Então, para que ele fique bem encaixado ali, né? Vai precisar que nós colocamos um pouco de força, né? Para ele ficar bem esticado, tá? Nós guiar e botar um pouco de força para ele ficar bem, encaixar bem, né? E ficar bem feito as espiras, amassar bem, para não ficar com folga, né? Então, ainda bem que esse aparelho aqui, como vocês viram, ele tem tração, né? Tem bastante força. Então, pode segurar bastante puxando, né? Porque ele vai puxar, cara. A tração dele que é bem forte. Então eu vou colocar aqui, ó, dessa forma. Nós entorta aqui uma pontazinha, ó. Tortar um pedacinho assim, dessa forma aqui, em forma de L. Coloca numa dessas cavinhas aqui do carretel, ó. Pra você ver que eles têm uma separaçãozinha. Isso aqui é pra separar as pontas, tá? E for colocar. Então eu coloco aqui passa a primeira, por a segunda. Deixo pra fora aqui uma ponta, ó. Aí pra ele não escorregar, eu vou dar uma voltinha aqui, ó. Tá? E com essa pó aqui eu prendo ele. Pra ele não voltar, né? Não ter o perigo de voltar quando estiver puxando. Aqui, ó. Encaixou direitinho aqui. Beleza. Lá, o relógiozinho, eu já zerei ele, né? Então eu vou colocar aqui 10 espiras, né? Como eu falei. 9,74, mas eu vou arredondar para as 10 espiras, ficar mais fácil. Então, vamos dar 10 espiras aqui, para depois nós puxar um tapezinho. De início, se você quiser deixar devagar, pessoal, é melhor, tá? Que aí vocês vão encaixando direitinho. Não precisa pressa, aqui é poucas espiras. É pouquinho, só é 10 espiras, então não precisa pressa, basta. Coloca devagarzinho mesmo. Ó, que vocês vão encaixando direitinho. Deixa eu ver aqui com quantos espiras aqui já tá. Segurar aqui. Como esse fio é bem rígido, tá, pessoal? Você fica segurando durante o manuseio, tá? Olha só, pessoal. Completou aqui as 10 espiras. Então, para ficar melhor de puxar o tape aqui, eu vou retirar o carretel para mostrar para vocês mais fácil aqui, tá? Não há necessidade de tirar, né? Quando a pessoa tiver mais, como eu quero mostrar em detalhes para vocês, então eu tirei para mostrar mais de perto, né? Então aqui, como eu fiz, pessoal, eu dei as 10 espiras, né? Então aqui eu vou puxar um tape aqui, ó, mais ou menos. Onde tá aqui, ó, a entrada. Aí puxo um tape aqui, né? No segundo aqui, ó, entorto o fio mais ou menos aqui. Ó. Puxo pra lá. Olha só, aí entorta aqui, ó. A ponta. E volta pelo mesmo lugar, tá, pessoal? Ó.
No primeiro lugar, ó. Então nós vimos que aqui tem 10 espiras, que é para dar os 2 volts aqui, tá? Para dar os 2 volts, ó. Daqui do zero para esse tape dá 2 volts, né? Como aqui tem os 2 volts, aí como agora para completar, agora tem o 2, aí 3 e 4, agora só basta dar, né? Como deu 4,87 espira por volts, aí eu vou arredondar para 5, ficar melhor de entender e melhor de fazer. Então eu vou isolar essa parte aqui, pessoal, aqui agora, ó, porque esse fio é bem rígido. Se você não colocar uma fitazinha, ele termina aqui folgando o enrolamento, né? Então eu vou passar uma fitazinha aqui só para ele segurar o primeiro bobinamento. Ó. Dessa forma aqui. Pronto. Ó. Agora nós vamos continuar assim, pessoal. Entorta o mesmo lado de novo, para nós continuar com o bobinamento normal, tá? Vou colocar lá de novo. Agora para cada espira, né, dá mais 5 voltas, dá 5 voltas, puxa um tape, dá mais 5 voltas, puxa outro tape e assim vai indo, até completar as 4. Deixa eu ver aqui mais ou menos aqui. É bom que você pode ir organizando para ficar bem feitinho, tanto pelo potenciômetro, que, né, é o regulador de velocidade, como pelo botão liga e desliga. Pronto, mais 5 espiras. Ó, pessoal, dei mais 5. Vou tirar só mais essa vez, aqui perto do outro, da outra saída, ó. Entorto novamente lá, faço tape, entorto o fio dessa forma, volto pelo mesmo lugar. Aí nós entorta aqui para continuar o bobinamento. Tá? Vou passar mais uma fita aqui. Eu falei pra vocês, pode ir organizando o fio, ó. Se ficar um pouco separado, vai e volta nem por lugar. Puxando com a... último rolamento aqui, ó. Certo, os últimos. Espírito, eu vou entortar aqui agora, ó. Afasta aqui, ficar bem organizadinho. Pronto. Passa mais uma fita aqui.
fita aqui, pessoal, mas é porque não é para isolar, que esse fio, como ele é esmaltado, né, já tem o próprio isolante dele. Ela é mais para, como ele é rígido, né, mais para segurar ele, para ficar firmezinho, né. Porque quando a gente enrola, como ele é muito rígido, quando a gente enrola ele sem soltar, ele volta, é como se, né, no escasso ele volta e folga tudinho, fica folgado as espiras. Então assim, a gente colocou meio aqui apertando ele, para ficar bem encaixadinho, né, apertadinho. Aí, ao terminar, é bom você passar a fitazinha que é para elas ficar firmes, ó, não voltar, né? Então não vai voltar. Eu terminei aqui de bobinar, ó, o nosso carretel. Aí, pessoal, eu já tava esquecendo aqui, né, que como o nosso amigo Gustavo pediu, né, eu tava colocando só até os 4, né, mas aí depois eu observei aqui no projeto que tem que ser 4 saídas fora o 0, né? Então, no caso aqui, né, eu tinha colocado esse aqui, né, e até aqui o 4, aí são 4 fora o 0. Então eu puxei como aqui só ia dar até as 4 volts, e como ele pediu para 5 volts, aí eu só coloquei, como tava dando 5 espira para cada volt, então eu coloquei só coloquei mais 5 espira, né, e puxei aqui o último tape. Então ele vai puxar, vai dar os 5 volts aqui, como ele pediu para fazer o transformador com 5 volts, né. Todos têm que jampear a partir do 0, né, da partir do 0, quando jampear com o primeiro. Quando colocar ele com o primeiro aqui, vai dar, né, os 2 volts, né? Quando ligar com o terceiro, vai dar 3 volts. Com o quarto, vai dar 4 volts. E quando interligar ele com o último aqui, que é o quinto, né? A quinta saída, vai dar os 5 volts, né? Isso teoricamente, né? Depois, quando nós montar o transformador, que nós for testar, que nós vamos ver se está dando certinho, né? O cálculo, né? Por isso que é importante a gente fazer o cálculo certinho, para que possa dar os volts, né? Sempre, às vezes, tem uma perdazinha, né? Às vezes dá mais, às vezes dá menos. Sempre tem uma perdazinha por causa da forma que a gente enrola, né? Se a pessoa enrolar do mau jeito, às vezes você perdeu algum cálculozinho lá. Então, às vezes dá uma diferencinha mais pouco, né? Se der muito, então seu cálculo tá errado, tá, galera? Se der errado aí do valor que você quer que dê um cálculo que não seja o que você calculou para dar, então você tem que rever o seu cálculo para ver se está certinho mesmo, se bate com o núcleo do transformador. Que quando você faz certinho, então geralmente é para dar, ali a perda é pouco, geralmente tem uns que chega a dar certinho, né, os volts que você determinou para ter, né, e muitas vezes tem uma perdazinha, sai mais coisinha pouca, tá? E às vezes passa dependendo do fio que você está usando, da forma que você faz o bobinamento ali. Então tem tudo isso aí, mas depois nós vamos ver, quando nós montar ele, né, nós vamos ver se deu certinho. Eu vou montar aqui as chapas metálicas agora, né? Eu vou colocar a chapa metálica nele aqui agora, montar ele. Eu não vou mostrar montando, pessoal, porque o vídeo já está muito grande, né? E aí só vai, essa parte não precisa vocês ver como que faz, porque eu já tenho um vídeo no canal mostrando como fazer isso aí, né? Montar, trançar a chapinha metálica, tá? Então, se você for fazer com essa chapinha metálica aqui, né, que essas que é tipo quadradinho furado aqui, ó, nos 4 cantos, né? Então vocês só vão colocar elas, né, colocando um e trançando o outro, colocando um, colocando outro e montando de um lado e do outro, do lado do outro, né, colocando ela e montando depois essas peças aqui que são os is, né? E aí depois é só emparafusar, ó. Eu vou mostrar um parafuso. Depois é só vocês fazerem igual isso aqui, ó, tá? Colocar um parafuso no final que vocês terminarem de colocar todas as chapinhas aqui, coloca um parafuso como esse aqui, ó, que é para, né, apertar, para juntar bem, unir as chapinhas, para que ele não venha dar vibramento depois, né, para ele ficar bem firme, a chapinha bem junta, ó, quando vocês colocam os parafusos junto, né. Ó, pessoal, tem outra forma também de vocês colocar esse transformador, fazer sem ser com essa chapinha metálica aqui, ó, sem ser essa que tem o furadinho. Se vocês fizer tipo com esse de transformador de micro-ondas, né, que eu só parti ele, ó, tá? Eu parti ele, cortei ele no meio porque ele é bem largão, ó, você vê que ele é bem grossão, né? Então eu cortei na espessura que eu queria desse carretel, ó, para encaixar aqui, ó. Então, esse aqui seria mais rápido porque as chapinhas já estão tudo juntas, né? Estão tudo soldado aqui, ó. Aí depois é só você colocar a parte de cima aqui. Só que esse aqui, para fazer dessa forma aqui, vocês teriam que ter uma máquina de solda para passar um cordão de solda aqui, tá, pessoal? Ó, você vê como ele tá solto aqui, ó. Então vocês colocariam o carretel, colocaria aqui, né? E teria que passar passar um cordão de solda aqui e outro aqui, ó, para ficar soldado assim, ó.
Aí pronto, estaria terminado o transformador, tá? Mas se você não tiver máquina de solda ou puder mandar alguém fazer para vocês, né? Se vocês tiver essa chapinha metálica, tipo essa que é furadinha aqui, tem uns furadinhos nos cantos, aí vocês podem fazer da forma que eu vou fazer aqui agora, é entrançado, tá? Beleza, pessoal? Então eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou encaixar tudinho no lugar aqui, né? E depois eu volto com o vídeo, tá? Porque não há necessidade de mostrar eu montando, porque demora muito. E também tem vídeo no canal já mostrando fazendo isso, beleza, pessoal? Vou colocar só umas duas aqui, só para vocês terem mais ou menos a noção, quem não tiver visto ainda. Colocou a primeira, colocou a segunda por cima. Na ponta dessa segunda que eu coloquei, coloca um I. Depois pega outro E. Aí do lado que colocou o I, coloca por cima. Aí do outro lado que você colocou o E, coloca um I. Aí já coloca outro E por cima do I. E assim consequentemente, vai trocando até encher, entendeu? Vai colocando um I e um E. Aí do outro lado um I e um E. E assim vai entrançando até chegar em cima. Beleza, pessoal? Vou dar uma pausa aqui e quando preencher eu vou voltar com o vídeo. Terminei aqui de colocar a chapinha metálica, ó. Né, já fiz todo o encaixe delas aqui, coloquei, tá? Agora eu vou colocar os parafusos, ó, como eu falei. Peguei uns parafusos com porca e arruelas, ó. Eu vou deixar a ponta grande pro lado dos fios aqui, porque aí eu vou fazer uns encaixes depois. Aliás, deixa eu fazer direito aqui. Aqui ele tem uma sobrazinha ainda, tem um baixo relevo, então cabe mais um I ainda, deitado. Vou tentar encaixar ele aqui. Isso, agora dá certinho, ó. Tá, pessoal? Aí para essa perninha aqui, quando a gente aperta depois, tem vezes que essa perninha aqui levanta, ó. Aí se ela ficar soltinha, ela vai ficar vibrando, né? O transformador fica vibrando. Então para coisa ali eu pego outra pecinha pequena que dá de um buraquinho a outro, que aí ele prende ao contrário, ó. Assim. E quando apertar ele prende as perninhas, né? Aí não vai deixar ela vibrar, ó. Da mesma forma vou fazer do outro lado também, ó. Isso. Terminei de colocar os parafusos aqui, ó. Coloquei e apertei eles aqui agora. Agora eu vou fazer a parte que eu falei pra vocês, tá? Eu vou colocar... Vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz, ó. Dessa plaquinha de fenolite aqui, ó. Essas plaquinhas eu comprei pela internet. Um lado é cobreada, né? Um lado é normal. Ó. O outro lado é cobreada. Aí eu peguei e cortei um pedacinho dela, né? Já separei a solda, porque ela é toda cobreada. Então eu separei e relei aqui, né? Para que a solda não possa, para que a condução não passe para aqui onde eu vou colocar, né? Então eu separei aqui os dois, onde vai ligar os dois fios, né? De entrada da tensão. Então eu só vou colocar aqui, ó. Aliás, vou colocar umas arruelas aqui. Só para dar uma separadinha nele. Isso. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Vou colocar mais um aqui. Olha aí, pessoal. Eu parafusei ele aqui, a barrinha de fenolite cobreado. Então agora eu vou pegar as duas pontinhas, ó, como eu falei pra vocês. É importante raspar ela, tá, pessoal? Pode ser com estiletezinho, pode ser com uma coisinha que tem um gumuzinho pra você raspar ele. Porque como ele é esmaltado, né? Se não raspar o cobrezinho aqui, né? Aí ele vai não dar condução. Então antes de soldar, você dá uma raspadinha nele, né? Nas pontinhas dele, bem raspadinha. Para depois vocês poderem soldar ele aqui, ó, na plaquinha. Ou no fio, se vocês fazerem, né? E essa parte que é que eu quis fazer assim, mas você pode fazer só com o fio mesmo, né? Soldar o fio mais grosso nele. Aí eu vou fazer dessa forma aqui. Então eu vou soldar ele aqui agora. Vamos ver aqui.
que prender com uma coisinha, senão ele não desce, né? O fiozinho fica voltando. Isso. Soldar o outro. Beleza, pessoal. Já soldei os fios aí, ó. Tá soldado aí, é só soldar o cabo da tomada, né? Um aqui, outro aqui, né? E soldar onde eu quiser. Vou usar esse fio aqui, pessoal, ó. É um cabo de tomada que tem dois jacarezinhos para poder nós fazer. Liga ele na tomada e nós testar ele, tá, pessoal? Nós poder fazer o teste. Então eu vou fazer agora, pessoal. Deixa eu escorar alguma coisa aqui. Escorar ele assim. Eu vou botar o multímetro aqui. Será que aqui dá pra ver, pessoal? Acho que dá. Ó, deixa eu ligar aqui, ó. Vou ligar aqui, pode ligar em qualquer lado, tá, pessoal? Que como aqui é alta tensão, é corrente alternada, não tem negócio de negativo e positivo. Então eu posso ligar os polos aqui em qualquer um. Sendo nas duas chapinhas metálicas, tá? Não pode ser aqui do lado aqui. Depois não tem perigo, que aqui tá separado, tá, pessoal? A solda aqui tá separada desse cobre aqui, então não tem perigo nenhum aqui pra cá. Pra pegar no corpo do transformador. Só nas duas soldas. Então tá aí. Liguei o do jacarezinho aqui, do fio que vai pra tomada. Né? Deixa eu ligar ele na tomada aqui. Beleza. Eu vou pegar o cabinho jacaré do multímetro. Vou colocar aqui no zero, né? Na entrada que seria o fio zero. Eu coloquei aqui até esses espaguetes aqui para nós identificar. É importante identificar a entrada, né, pessoal? Porque daqui, né, para cá, como eu já mostrei para vocês, ó, do 0 até o 2, né, são 10 espiras que eu coloquei. No caso desse transformador, são 10 espiras. Aí para cá, só de 1 em 1 volt, só é, né, 5 espiras, ó. Então, se a gente confundir, por exemplo, for colocar voltando, aí não dá certo, porque aí, ó, só tem 5 espiras desse aqui para cá, ó. Entendeu? Então, por isso que é importante todos ser começar do zero, né? Esse aqui é o fio zero, que seria das principais saídas, né? Aí ela que interligar com as outras, né? No 1, no 2, no 3, no 4 e no 5 aí, beleza? Então, nós vamos fazer dessa forma aí. Então, eu liguei aqui o cabinho jacaré negativo do nosso multímetro aqui no zero, tá? Que é a garrinha de teste. Eu vou colocar aqui AC, que é corrente alternada, né? Esse transformador, ele entra corrente alternada, sai corrente alternada, tá? Porque fosse para fazer tipo carregador de bateria ou coisa do tipo, teria que retificar ele, né? Então eu vou, como aqui é corrente alternada e a saída também é corrente alternada, eu vou colocar o nosso multímetro, né, em escala de corrente alternada aqui, ó, para nós testar os volts. Então eu vou testar aqui, pessoal, no primeiro. Ó, rapaz, como é que dá certo desse jeito? Tá vendo aí, pessoal? Ó, 2 volts, ó. Nós fizemos para dar 2 volts, né? Deu 2.1 volts, ó. Ele ficou oscilando um pouco, mas até que deu certo, né? Vi que deu oscilando 2.1, mas os que nós queremos é os 2 volts, então deu certinho, ó. No primeiro deu 2 volts, vamos testar o terceiro. Olha aí, ele passou um pouquinho, como eu falei para você, às vezes ele tem um pouco de pego, às vezes tem um pouco de ganho, dependendo de onde você para o enrolamento e da forma que você faz o enrolamento dele. Então, vamos testar o quarto aqui. Deixa eu testar aqui. Opa. Ó, 4.3 volts. Você vê que a diferença aqui é pouco. Lá deu 3.3 volts, aqui deu 4.3 volts. Agora vamos testar o último, pessoal.
eu ver aqui o último aqui. Ó, o último que deu 5.5, né? Passou um pouco mais, porque aí quando ele vai distribuindo todo, até chegar o último, né? Aí veio dar uma diferença, mas é coisa pouco, né? Nós queríamos os 5 volts, né? Deu os 5 volts, né? Passou coisa em pouco, mas isso aí ainda é melhor ainda passar, né? De que é melhor passar do que faltar, né? Então ficou aí, ó. Então vocês puderem ver, nosso transformador ficou bom, pessoal, ó. Né? No primeiro nós queria 2 volts, tá aí, 2 volts, 2.1. No terceiro nós queria 3 volts, tá aí, 3.3 volts. No quarto nós queria 4 volts, tá aí, 4.3 volts. E no quinto nós queria 5 volts, tá aí, 5, aqui deu 5.5 volts, ó. Então, tá aí como vocês puderam ver, o transformador ficou bom, né? Nós não tivemos muita perda, aliás, não tivemos perda nenhuma, aliás, nós fizemos foi ganhar, né? Volts a mais nele, né? Não teve perda nenhuma, então o cálculo ficou muito bom para esse transformador, tá, pessoal? Por isso que é importante fazer o cálculo, né, para cada transformador. Nesse aqui, como eu falei para vocês, pessoal, as espiras deu certinho, deu essa quantidade de espira, mas para contagem do núcleo desse transformador, né? Cada transformador, claro que vai dar um núcleo diferente, tá? Ó, no caso desse aqui, ó, tem uma espessura de tamanho, né, que é a espessura desse ali. Se fosse fazer com esse pedaço, pode ver que ficou um pouco maiorzinho, ó. Pode ver que a chapa tá mais larga, ó, a quantidade de chapa. O núcleo, geralmente, é assim, nessa parte assim, ó, é igual, é a mesma espessura. Mas o acúmulo de chapa é diferente, né? Às vezes tem uns que tem mais, uns tem menos, né? Uns são mais estreitos. Então tem isso aí, ó, a diferença, ó. Um é mais largo que o outro, um tem mais chapa do que o outro. Então, cada transformador tem um tipo de núcleo diferente. Então, por isso que é importante fazer esse cálculo aí. Agora, só para... Como eu não vou fazer, pessoal, o transformador, o pirógrafo, o propósito desse vídeo aqui era mostrar como fazer o transformador, né? Então, eu só mostrar como fazer esse tipo de transformador, né? Com 4 saídas, com os volts diferentes. Então, eu mostrei aqui, tá? Eu não vou mostrar fazendo o pirógrafo ele, né? Que a ideia aqui era só mostrar como fazer esse transformador, esse tipo de transformador. Mas eu vou só mostrar para vocês, né? A ideia aqui, né? Agora só como que ficaria, né? Como o pirógrafo tá feito. Eu vou usar esse fiozinho aqui, ó, e usar uma caneta só para você ver como é. Porque no caso dos pirógrafos que eu faço aqui, eu faço com o potenciômetro, né? O potenciômetro é eletrônico, então eu faço só com voltagem só e uma amperagem bem alta e eu consigo controlar pelo controle eletrônico ali, né? No caso desse tipo de transformador aqui, nesse tipo de transformador aqui, que eles fazem, né? O controle de temperatura chaveada é por meio de uma chave, né? É por clique. Então é por isso que eles fazem esse tipo de transformador aqui. Então seria dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma das garrinhas aí no zero, né? Vou colocar isso aqui na caneta. Vou colocar o outro no outro polo da caneta. Cuidado para não pegar um outro, tá, pessoal? Não pode dar curto. Não que vai dar choque, tá? O curto eu digo que vai dar amperagem que ele está, né? Mas isso aqui não tem perigo nenhum a saída, porque é corrente alternada e é poucos volts, né? Você vê aqui que o máximo é 5 volts, então não tem perigo de pegar choque aqui, né? O perigo de choque aqui é apenas na alta tensão, porque aqui está entrando 127 volts, tá? Mas na saída não tem perigo. Então eu vou simular aqui para vocês como que seria aqui, ó. Vamos supor que já tá ligado feito o pirógrafo lá. Quando vocês colocam o pirógrafo tá no zero, quando vocês chavia pro primeiro, né? O primeiro controle, né? O número 1, né? Que seria aqui, ó. Você vê que no primeiro aqui é bem pouquíssima mesmo a temperatura. A ponteira dele não chega nem a encandecer, ó, tá? Nem vermelha, nem nada, só esquentou, porque é o primeiro, né? Ó. Então você vê que é fraquinha. Vamos mudar para o terceiro, vamos supor que nós estamos chaveando o pirógrafo lá para a terceira chave, tá? Ó. Vocês podem ver aí, já deu uma leve encandecida, ó, na ponteira, tá? Já deu uma leve encandecida, porque nós mudamos para o terceiro polo, que é o 3 volts, tá sendo os 3 volts, ó. Então deu uma leve encandecida. Você viu que o primeiro nem sequer acendeu, né? Nem encandeceu nada, só esquentou. Esse aqui já encandeceu um pouco, a ponteira da minha vermelha, ó. Então ficou mais forte, ó. Tá? Ó. Já ficou mais forte. Vamos colocar no quarto, né? Que é os 4 volts, ó. Você vê que ela já vermelhou mais, ó.
Já ficou mais vermelho ainda. Ficou mais forte. Porque é os 4 volts, tá, pessoal? Aí vamos mudar para o último, que é o 5 volts, né? É a última saída. Ó. É que eu não sei pela câmera, não dá para vocês verem, pessoal, muito a diferença. Mas, ó, encandeceu muito mais ainda, ó. Tá bem quente mesmo. Que você vê que ela encandece até um pouco. E aqui, ó, ela tá chegando até perto do conector. Então, mais forte. Então, vamos voltar até no 5 volts no último aí, ó. E é isso aí, ó. Então, é dessa forma, pessoal, que isso controla o controle de temperatura aqui, tá? Nesse espirógrafo chaveado. É dessa forma aí. Porque eles colocam aquela chave lá de clique, né? E ao clicar, quando chavear para o primeiro, para o 2, para o 3, para o 4, por isso que ele tem esse controle aqui. Vai aumentando, né? E subindo a temperatura, né? A temperatura é baixa ou sobe de acordo com o que você vai mudando aqui, ó. Se eu colocar no primeiro, que o piloto fica baixinho ali, só para tipo sombreamento, coisa do tipo, né? Você bota no primeiro, né? E aí conforme você quer que a temperatura vá aumentando, né? Suba mais, é só você ir chaveando, colocando para o segundo. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, ó, e no quinto, ó. Ok, pessoal? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? O resto aí, negócio da montagem do pirógrafo, o que vocês vão fazer aí, né, fica a critério de vocês, tá, pessoal? Esse transformador aqui, da forma que eu fiz aqui, pessoal, no exemplo que eu mostrei nesse vídeo para vocês, vocês podem fazer até com mais volts, né? Por exemplo, se você for fazer um transformador, sei lá, para até 12 volts, né? Vocês podem continuar, como aqui eu coloquei, para o exemplo desse pirógrafo aqui, ou desse transformador, eu coloquei, né, 5 espira para cada volts, então, por exemplo, eu coloquei até os 5 volts aqui, né? Então eu podia continuar os 6, 7, ou até chegar aos 12 volts, né? É só continuar colocando a sequência, né, de expira correspondente a cada volts, né? Então, de acordo com o que der o transformador de vocês aí, o resultado vocês enrolam para os volts que vocês queiram, tá, pessoal? Então, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado aí ao Gustavo, né, por ter perguntado esse comentário aí, né? Ter feito essa pergunta através desse comentário. Muito obrigado a ele, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, né? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo. Fui!